Para improvisar bem, você vai precisar muito mais que técnica e conhecimento teórico de harmonia. É evidente que isso é importante, assim como a escolha do estilo específico dentro do qual você vai improvisar. Mas, sem o entendimento de como que a improvisação afeta a nossa psique, de como que ela nos prende a traumas e questões extramusicais, de nada adianta a técnica. Porque essa é uma questão psicológica e comportamental que afeta todos nós músicos. E é preciso falar de improvisação em geral, independente do seu estilo específico e até do seu instrumento. Porque tem dicas e conselhos importantes que vão nessa linha, que pouca gente fala, mas eles ajudam demais o iniciante a destravar o fluxo natural da sua improvisação. Assimila essa ideia, segue as 3 dicas práticas que eu vou te passar nesse vídeo aqui e eu te prometo que a sua improvisação vai soar um pouco mais fluida, um pouco mais solta. Salve, eu sou o Serafim, compositor, professor, mestre em musicologia e musicoterapia também. E a gente está vindo aqui diretamente do vídeo da semana passada sobre improvisação em geral. Ou seja, aquelas coisas que a linguagem do jazz, como do blues, como do rock, como do samba, tem em comum e mais que isso, aquelas coisas que a linguagem musical e a do teatro e a da dança também podem ter em comum quando improvisam. Então, se não assistiu, volta e assiste porque é a base para esse daqui. Primeiríssima dica: toque com o que você tem. Improvise com aquilo que você sabe fazer. O que eu quero dizer com o que você tem é o seu conhecimento, aquilo que você tem na mão na hora. Ou seja, o pouquinho de violão que você sabe, o pouquinho de vocal que você sabe, os estilos que você conhece e o nível que você conhece esses estilos. Essas coisas. E não é nada óbvio essa dica, porque muita gente, naquela ansiedade na hora de tocar, tá tentando fazer exatamente o contrário dessa dica. Tá tentando tocar aquilo que não tem. Você tá tentando se esforçar para improvisar num nível técnico, musical, teórico, etc., que não é o seu nível. Você não domina aquelas coisas. E é por isso que dá errado e que soa mal. É possível improvisar bem com muito pouco, da mesma maneira como é possível você improvisar bastante mal, sendo um músico que tem muitos recursos e experiência. Porque a habilidade para improvisar não é exatamente equivalente à perícia técnica musical. Claro que é a técnica que permite que você toque, e técnica mais conhecimento teórico faz com que a gente aumente o repertório das coisas que a gente pode fazer dentro da improvisação, isso é evidente. Só que acontece que a gente não está buscando aqui um repertório maior de escalas ou de harmonias que a gente conhece para ficar fritando em cima delas. A gente está buscando uma espécie de verdade na maneira como você toca, na maneira como você se expressa, que ao improvisar, isso cria um impacto emocional, inclusive, por meio da música, e isso impacte as pessoas. O que tem tudo a ver com você ter o conhecimento técnico para fazer isso, evidente, só que não é só isso. Se você entende que um improviso bem simples pode às vezes ter mais impacto que um improviso de uma pessoa muito técnica, então você vai entender essa dica, que é não menospreze o seu nível técnico quando se trata de improvisar. Se você é um iniciante, abraça a improvisação com tudo e improvisa completamente, porque é possível que com pouco que você sabe, você chegue num nível alto de improvisação, dado o contexto onde você está. Só para dar um exemplo violonístico para vocês, digamos que eu só saiba fazer acordes simples. Só sei dó e sol. Tem muitas formas de improvisar se você sabe isso. Talvez você sabe isso e mais alguns ritmos na mão, já dá para fazer muita coisa. Você pode fazer... Só essa variação já vai te dando mais ideias. Se você sabe só algumas escalas, como talvez uma pentatônica aqui, só esse pedacinho de escala pode ser muito bem utilizado se você souber utilizar bem todas as notas que você tem aqui como recurso. Conta uma história com ele. Aproveita o espaço. Ó. Vendo? Lentamente mesmo. Tá, isso não é mais uma penta, mas enfim. Entende? Pouco material
esgaça esse material, usa ele da melhor forma que você tem, espreme o suco o melhor possível, que você pode sim se demonstrar um bom improvisador fazendo um pedacinho de pentatônica. Mais um exemplo que é bem para iniciante mesmo, até para pessoas que estão começando a entrar na música agora e sentam numa roda dessa de improvisação livre, na tocata de Floripa, por exemplo, e não sabe o que fazer. Se você sabe fazer, tipo, tamborilar os dedos na madeira, como eu gosto de falar, tipo, e você consegue imitar alguns ritmos que você está ouvindo, isso já é incrível. Isso é mais do que você pensa que é. Se você consegue imitar, tipo, você já está fazendo muita coisa. Tudo bem, isso é difícil para você, mas você consegue fazer pelo menos. E essas coisas que são muito simples e que eu tocando aqui realmente parece ridículo, elas podem ser musicalmente interessantes no momento da improvisação. Tudo que eu tocar aqui, todas as coisas simplificadas que eu tocar vão soar mais ou menos tolas porque elas não estão encaixadas num contexto improvisacional, onde realmente uma pessoa que sabe pouco pode estar fazendo algo que soa muito bem. Às vezes isso soa bem e não é só soa bem, é o momento em que a pessoa decide fazer aquilo. O amador, o iniciante, não está fazendo nada, de repente ele começa com um sonzinho assim, que talvez pelo timbre ou por algum elemento rítmico não tinha aquilo. Ele acrescenta e todas as pessoas sentem. Você também pode ser relevante fazendo isso. Não esquece que tem outras pessoas tocando. Isso é muito importante, pessoal. Não é para você sair fritando ou fazendo um monte de barulhos o tempo todo. É para você ouvir o que está rolando e encaixar o que for necessário. Você pode esperar e fazer só isso. E vai esperando os outros tocarem, não precisa preencher tudo. Vai dando textura para a improvisação. Talvez espera um momento e termina. Algo mais ou menos assim. Toca com o que você tiver, mas não hesita. Dá o máximo. Segunda dica. Imagina primeiro aquilo que você vai tocar. Olha, a mecânica e também o visual dos instrumentos, tá vendo? Eles às vezes roubam a nossa atenção daquilo que é primordial na música, que é o som, a questão acústica. Não basta saber tocar, mexer os braços. Música sempre foi sobre ouvir. Música sempre foi sobre o ouvinte e essa sensação que o ouvinte, todos nós temos, de emoção, de sensação, de coisas acontecendo enquanto a gente ouve uma música que a gente gosta. A improvisação que soa viva, ela é sempre guiada pelo desejo e pela sensibilidade do músico que toca, ou melhor, da mente desse músico, e não pelo metal ou pela madeira do instrumento em si. O instrumento, ele é só um meio de expressão, mesmo que ele seja a sua própria voz. Ele é meio, mas tem algo que é o conteúdo, realmente, aquilo que está sendo transmitido nesse meio e dessa forma. E isso são coisas que você pode sim imaginar. Você pode não estar acostumado com imaginação musical, imaginar sons. Afinal, é muito mais vago. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu acredito que esteja por aqui. Enfim, grosso modo, imaginação musical é simplesmente o jeito que a gente sente a música quando você lembra dela. Ou, melhor ainda, quando você manipula essa memória dela ou quando, especialmente, você cria, compõe ou improvisa meio que em silêncio, imaginando música. Eu sei bem que isso pode parecer um mistério, um misticismo para o iniciante, mas não é, gente. É pura questão do seu cérebro se acostumar com isso. Caso para você agora seja realmente muito opaco, assim, eu não estou imaginando nada, não se preocupe, isso vai vir, mas você tem que saber que é uma coisa que todo mundo tem que ter de certo modo, senão é difícil você se aprofundar na música, se você não consegue ouvir dentro da sua cabeça os sons que você quer tocar, ainda que não seja exato, tá? Não precisa ser exato, mas é alguma impressão, alguma coisa imaginativa você tem que ter. Tipo assim, ó, eu agora mesmo vou fechar meus olhos e vou imaginar algo.
Agora eu vou cantar. Lá, 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 lá. Dando mais ou menos desafinado, não importa. A ideia geral é que aquilo que eu cantei de fato era o que eu tinha imaginado. Eu já consegui antecipar na minha cabeça isso. Eu treinei para isso. Mas às vezes você, mesmo sem saber se as notas estão certas ou não, também pode um pouco fazer essa questão de imaginar e daí soltar para fora o que você imaginou para ver se você está imaginando mesmo. Isso cria mesmo uma relação muito mais direta com a música, mas você tem que entender uma coisa. Diferente desse exercício que eu fiz agora, né? Ao invés de você ficar imaginando e depois cantando, o que eu quero que você faça é que você imagine enquanto canta, o que pode parecer esquisitíssimo, mas não é não. Assim como eu imaginei antes e depois cantei, agora eu vou estar fazendo, ó, tô imaginando. Lá, 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 bom. Desculpa, o meu canto não é profissional, mas eu espero que você tenha observado que essas notas criam um discurso musical narrativo, que talvez você já até tenha ouvido em algum lugar, mas eu realmente improvisei elas agora. E enquanto eu estava nesse estado de estar improvisando, como é que estava funcionando a minha psicologia? Tava mais ou menos assim, eu estava concentradíssimo numa imagem mental. Isso que eu quero dizer que é imaginação. Eu tô imaginando e daí a minha voz está cantando para mim o que eu tô imaginando. Mas como eu entendo essa atividade? Eu entendo como se eu estivesse lá no cockpit mental, controlando em primeiro plano uma ideia. Lá, 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 lá. Eu quero ouvir isso, eu busco isso, né? Inclusive, para todos nós, isso é mais fácil do que você ficar imaginando em silêncio absoluto. É muito mais difícil. Aqui, quando você for se mexer para tocar, para cantar, lá, o som, o feedback sonoro que você vai estar ouvindo vai estar alimentando a sua imaginação. Então, é muito diferente. No outro exercício que eu te passei agora há pouco, você tem que ficar em silêncio meio que imaginando. É muito mais difícil. Aqui não, o tempo inteiro tem ou o violão, ou a voz, ou algum som que estão confirmando se a tua imaginação está indo para o caminho certo. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo que isso pode ser meio abstrato, então, por favor, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida a respeito desse ponto que eu vou responder para você. Porque se você não fizer isso, se você não guiar com a sua mente, alguma coisa vai tá guiando. Afinal, a música está acontecendo, o processo está continuando. Se não é sua mente que está puxando o processo, então é sua mão. Se é sua mão, então é um hábito ou até mesmo um vício físico-mecânico que está puxando a música. E a gente não quer isso, certo? A gente quer o ser humano, mais que isso, a humanidade do ser humano no comando da música. É por isso que a gente se emociona e a gente se identifica com o que está sendo tocado. Porque não é só som, é a gente falando em música. Quando você para de habitar a música que você está fazendo com a sua mente e com a sua intenção, essa palavra é importante, tá? Você tem ali um desejo, que é uma intenção de sentir certas coisas. Às vezes não é muito técnico, sabe? Mas você tem esse desejo e ele comanda o que você está fazendo. Isso é tocar com intenção. E quando a gente às vezes se distrai, a gente pode se distrair, pensar em outra coisa, ou a gente pode estar preocupado com questões alheias a isso, que é a improvisação em geral que eu estou tentando passar para vocês. E nesse momento, parece que a nossa mente desencarna da música e a música segue. Ela vira algo mecânico, que pode até ser interessante para o ouvinte, para quem está lá, mas com certeza, para você que está tocando, não é mais a mesma subjetividade, não é mais a mesma fenomenologia, não é mais a mesma gestalt. Todos os termos de psicologia ou psicologia cognitiva que você quiser encaixar aqui, não é mais o mesmo. Então, que improvisação é essa? Que você está fazendo, mas não está fazendo. E eu vou improvisar não só para os outros ouvirem, tá? Eu vou improvisar porque eu mesmo preciso daquilo e porque eu quero, às vezes, entrar até em estado de fluxo por meio da improvisação. Eu aprendo coisas improvisando. Se eu não estou sentindo, se aquilo que foi feito não fui eu que fiz, o que eu estou fazendo ali? Meio não. É bem brega isso, mas as suas mãos deveriam seguir aquilo que o seu coração comanda e não o contrário.
você percebe que isso fica insuportavelmente monótono, né? Isso cansa demais. Qualquer pessoa que começar a tocar uma base, um padrão harmônico, como tem muitos, né? Tudo padronizado, feito para o loop, mais outras tantas mecanizações, né? Ó, um treino, né? Isso aqui é um treino. Esse tipo de coisa vai mecanizando, vai permitindo a repetição. Então, se você não ficar ligado, você vai acabar só soltando coisa mecânica ao invés de imaginar e de estar presente e realmente fazer, ser o autor da sua improvisação, mesmo que ela seja ruim ou tenha muitos erros, mas seja o autor dela, não viaje. Ok, terceira e última dica do vídeo de hoje: nulifique o erro. Não se assustem aqui com o meu linguajar. Nulificar é apenas tornar nulo, é fazer não ter mais efeito. E no caso, o efeito é psicológico. Erro traz um efeito psicológico na gente, certo? É a nossa reação, a expectativa do erro, de que o erro pode talvez vir a acontecer ou de que ele está muito próximo. Esse é o efeito psicológico do erro. Não é o efeito de um erro que realmente aconteceu. Presta atenção. É o efeito de um erro que não aconteceu e talvez nem vá acontecer. Novamente, falar de improvisação em geral é falar de coisas psicológicas. Então eu estou falando de um erro mental. É aquilo que você imagina que vai ser um erro e é como você trata as coisas como um erro. Então quando eu digo nulifique o erro, torne o erro nulo, faça ele perder o efeito psicológico que ele tem para você. Olha aqui, por exemplo, vou soltar aqui um drone, certo? Uma base que está inclusive em Ré bemol. Só para dar esse exemplo aqui, com certa variedade. Muitas coisas podem ser consideradas erro nesse meu entendimento, que é o erro psicológico. Qualquer coisa que você quer fazer, deseja fazer, talvez você tenha até imaginado fazer, como na dica anterior, certo? Você está imaginando. E daí na hora de tocar, de fazer, não sai. Sai outra coisa. Esse é um erro que pode realmente acontecer e é muito comum numa improvisação. É o mais comum dos erros. Então, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que esteja soando, pode ser o jeito geral que você faz as coisas, pode ser as notas, pode ser o ritmo, qualquer coisa que não esteja do seu agrado, que você não tenha antecipado, que você acha que não é aquilo, tudo isso é erro, nesse sentido mais psicológico. Então por isso às vezes só a sensação ligeira de que você está microtonando. Por exemplo, eu no meu caso, que não sou um cantor profissional, dependendo da minha psicologia, eu podia achar todas e qualquer nota que eu faça como um erro, simplesmente porque ela não está microtonando, ela não está exato. Então eu vou dar esse exemplo para vocês. Eu já considero isso um erro. Eu só fiquei imaginando assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo ter um fluxo aéreo que faça a nota ficar estável e está sempre fazendo... E mesmo pensando e vendo isso, eu não conseguia consertar. Então, isso é um erro para mim, ainda que você não estivesse nem pensando nisso. Fazer a nota estável era a minha intenção, não a sua. É como eu trouxe o meu conceito negativo de improvisação. É a ausência do plano que faz a improvisação ser improvisação. Então, se você tem plano, já não é mais improvisação. E se você não tem um plano estrito para seguir, o conceito de erro evapora com ele. Pelo menos essa ideia de um erro com E maiúsculo, um erro objetivo mesmo. Em poucas palavras, é impossível errar numa improvisação. Tá, eu sei o que você está pensando. É lógico que dá para errar numa improvisação, mesmo que ela seja bem aberta. Eu sei, mas é o que eu estava falando antes. Esse é o erro mais subjetivo. Esse é o tal do erro mais psicológico. Isso faz muito mais sentido quando você pensa em improvisação livre, do jeito como eu defino improvisação, do jeito como eu defino improvisação livre, que é uma coisa realmente muito aberta e que não é como uma jam session que está fechada ou no jazz, ou no blues, ou no rock, ou no pop, ou rock, pop, blues. Não, é realmente aberto, porque qualquer um pode aparecer a qualquer momento no meio da improvisação e soltar uma linguagem mais contemporânea e experimental. E não tem problema, ela é aberta para receber isso também. Nesse tipo de improvisação realmente não faz sentido o conceito de erro. Porque se eu tô na panelinha dos músicos de jazz, eu começo a tocar que nem um metaleiro, começo a fritar um monte, vai destoar. E você pode considerar isso também um erro
que não é um erro bem psicológico, é bem claro assim, o que você precisa fazer para acertar nesse caso. É algo mais objetivo. É muito parecido com errar uma nota numa composição. Você começar a fritar, e botar licks e riffs de metal numa jam session que é realmente bem interna assim, dos músicos de jazz. Isso é um claro, evidente erro. Então você tem mesmo que pensar no tipo de improvisação que eu estou apresentando aqui no canal Fluxo Musical para entender como é que o erro realmente não faz sentido. Basta você nulificar na sua mente, porque objetivamente já não faz sentido a ideia de erro com E maiúsculo. Você fica com a sensação, ainda assim, de que tudo que você faz pode estar errado e aquilo fica te travando e te dando ansiedades desnecessárias. Se a improvisação é realmente experimental, zona aberta mesmo, ninguém vai perceber que você errou. Se tem gente assistindo, esse público não vai perceber com certeza. Talvez os outros músicos não vão perceber, a menos que eles te conheçam muito bem, conhecem bem os seus deslizes e as suas técnicas. E isso dá pra gente uma tremenda vantagem improvisacional. Se a maioria dos erros só são percebidos assim como erros por você e pela sua psicologia, você pode se aproveitar demais disso, tratando esse erro como um verdadeiro acerto e seguindo o fluxo da improvisação como se nada tivesse acontecido, ou até melhor, como se aquele erro fosse justamente uma coisa intencionalmente posta ali para você trocar o caminho, para você começar a tocar de uma maneira diferente. Então você pode ficar repetindo e até insistindo naquele erro. Isso seria até mais interessante do que simplesmente deixar o erro passar como se fizesse parte do improviso. Ele às vezes é o motivo das transições, ele é o motivo de você injetar novidade. O show tem que continuar, certo? Errou, improvisa. Não é assim que falam. E daí remete diretamente à nossa ideia de improviso aqui. Errou, improvisa. Você conseguir pegar um erro, o inesperado, e transformar ele num acerto, talvez seja a grande arte da improvisação. E sim, a nossa gambiarra tem muito a ver com isso, não tem? Você pegar umas coisas na sua casa que não eram para aquele fim e você improvisa e dá um jeito de ser para aquele fim. Então a lógica de fazer uma gambiarra tem muito a ver com isso. É você ver os erros como se fossem um material mesmo. Primeira coisa, veja isso como é material. Errou, o que eu faço com ele? Se você tem esse jogo de cintura, essa malandragem mesmo improvisacional, você nulifica os erros. E daí você não só nulifica para os outros, para as outras pessoas que nem percebiam que aquilo é um erro. Elas não vão nem perceber. Mas você nulifica o erro da forma mais importante que ele tem que ser nulificado, que é o medo. Você perde o medo para tocar. Porque você sabe que se você errar, você tem jogo de cintura. Você vai conseguir contornar. Ou você vai rir e todo mundo vai perceber que é um erro e tá todo mundo rindo junto. Boa, fez algo positivo com o erro. Ou então, ele faz parte... Ele é o momento em que a sua escala começa a ficar dondinha, sei lá, ela começa a ficar a escala alterada, ela começa a ter notas mais estranhas e você aproveitou aquilo como um momento para trocar. Ou então, novamente, um erro de dissonância e daí você aproveitou para colocar mais dissonância ainda como se fosse intencional. Tudo isso. Isso realmente é uma coisa meio gambiarra e eu acho incrível isso. Que uma coisa que as pessoas às vezes tratam como algo mais baixo, né? Uma ideia de uma gambiarra, possa ser considerada uma coisa tão intelectualmente elevada e esteticamente bonita quando é uma gambiarra musical. E quando o material da gambiarra são seus próprios erros, que você está reciclando e ressignificando por meio do jeito que você toca. Se você começa a sentir prazer de fazer isso, que é onde eu quero chegar, você vai entender que o divertido não é só tocar e fazer o que você quer. Seguindo a outra dica, né, ficar imaginando, como eu falei, tocando. Não é só isso. O erro é bom, ele vem como um desafio, ele te acorda, o que você vai fazer agora? Você vai conseguir lidar com isso? Como é que você vai fazer? Isso deveria ser um desafio que te dá motivação para você tocar melhor e para você se lançar mesmo. Não, eu vou me lançar mesmo na improvisação e vai vir erro, não tem jeito. E quando vier, eu vou saber o que fazer. E pro iniciante, isso acaba fazendo com que você quebre o gelo da entrada na música. Você consegue entrar. Não quer dizer que você tá liberado para ter uma técnica ruim. Não é isso. De novo, num outro momento, você tem que estar treinando mesmo para superar questões. Não é questão de aceitar que você tem técnica ruim, não é isso. Mas no momento em que você aceita entrar num palco para improvisar, naquele momento, aquele é o contexto de você abraçar os erros tal como você tem, porque naquele momento você não vai ficar melhor do que você é.
Você toca com o que você tem nas mãos e com o que é familiar, incluindo com os erros básicos que você sabe que você vai cometer caso você saia um pouco do seu quadradinho, você saia da sua caixinha. A ideia é essa, saia da caixa. Use a improvisação para sair da caixa, para expandir, para fazer com que a música seja maior. E daí você vai errar e você vai perder o medo do erro. O que vai ocasionar o seguinte, que a sua improvisação fique ainda melhor, mais fluida, que o linguajar dela fique fluido, que é, por sua vez, enfim, tudo que eu queria passar aqui para vocês. Esse é o objetivo desse vídeo, de ideias, de dicas de improvisação em geral. Então como é que você pode fazer isso? Toca no limite da sua técnica, né? Toca, por exemplo, no meu caso, eu sei fazer slides, mas eu não sou tão bom assim a ponto de eu saber exatamente o que eu tô fazendo se eu faço um slide enorme assim. Eu ainda não dominei totalmente essa técnica. Se eu fizer esses slides longos, isso é pra mim, tá? Eu sei que eu vou errar, mas é um pouco porque eu não consigo prever onde é que eu quero chegar. Eu não consigo imaginar tanto. Mas ó, eu fiz essa segunda nota aqui. Essa segunda nota eu tive toda a intenção de fazer. Então o que aconteceu aqui? Fiz um slide cego, como eu gosto de chamar, pro nada. Ele foi pra uma nota que não era o que eu queria. Realmente, isso é um erro psicológico. A nota não era o som que eu tinha intenção. Acho que eu nem tinha intenção. Mas, uma vez que eu ouvi, ela soou muito pra mim como, sei lá, uma sensível. É como se eu tivesse ido mentalmente pra um lugar de uma sensível dentro da escala diatônica, que eu posso fazer e fechar o som. Isso aqui, né? Acabou virando um gesto musical intencional, que é eu reagindo ao erro que eu fiz. Eu fiz um vídeo sobre essa técnica, inclusive. Tem aqui em algum lugar do canal. Se joga do nada e depois complementa, né? Isso aqui que eu inventei foi uma reação à nota onde eu parei, né? Esse local que eu parei, né? Essa sugestão aqui de harmonia, ela só veio pra cá por causa do erro. Então, às vezes, em reação ao erro, você acaba indo para lugares diferentes. Você pode também ser bem mais exagerado que isso. E tipo, caricato mesmo, zoeiro até. Vamos fingir que a gente tá encarnando o Coringa aqui, que a gente chega numa roda de improvisação e começa a zoar. Então faz um monte de coisa nada a ver, usa mesmo a sua técnica. E o que vai acabar acontecendo é que você está ali errando meio que de propósito e começando a se acostumar psicologicamente com a seguinte ideia: errar não tem problema. Então, não, eu não gosto dessa música, eu detesto isso que eu acabei de fazer, eu acho horrível em termos técnicos, estilísticos e tudo mais. Mas eu usei um pouco dessa figura, né, do tipo, não tô nem aí agora, sabe? Eu faço muito isso às vezes, não tô nem aí agora. Saca só isso aqui, como se fosse uma piada musical para quebrar o gelo. E isso não é só para os outros, não, tá? É para mim também. Eu preciso me sentir melhor com o que eu estou fazendo. Então, eu preciso limpar um pouco. Como quando eu toco sozinho, eu preciso criar uns erros aleatórios. Me arriscar um pouco mais. Será que eu estou preparado para fazer isso? Não sei. Coisas meio esquizofrênicas para eu saber, não tem problema se isso acontecer no meio do caminho, certo? Assim, eu e você, nós juntos, a gente pode nulificar o erro.
E é isso, pessoal, aproveitem muito essas 3 dicas, tentem fazer todas elas em casa, criem exercícios e contextos em que vocês são obrigados a tocar e a improvisar com aquilo que vocês têm nas mãos, tentando imaginar, sem antecipar demais, talvez usando até da graça ou da leveza, para tentar ultrapassar essa psicologia do erro. Claro, você tem que misturar esse tipo de treino que eu te dei aqui, essas dicas, com treino de verdade de elementos musicais, né? Escalas, harmonias, elementos teóricos, se for a sua questão, a teoria. Se você conseguir misturar esses 2 lados, como eu falei no vídeo da semana passada, que é essas dicas que eu tô te dando com mais técnica, com mais conhecimento musical do seu estilo, a sua improvisação realmente vai poder expandir. Com paciência, mas ela vai de certeza expandir. Mas não acabou. Eu tenho mais 3 dicas bem importantes para você que vão sair só na semana que vem, no próximo vídeo. Então, fica bem ligado, porque se você pegar as 6 dicas como um todo, daí mesmo que a sua explosão... No próximo vídeo, o vídeo da semana que vem, que deve estar aqui. Eu acho que deve estar aqui. É claro que se você está vendo isso na semana que eu estou lançando, não vai ser esse vídeo que vai estar aqui. Mas, tendo passado uma semana, vai ser esse vídeo que vai estar aqui. Serafim saindo fora. Ah.